Nós vamos falar hoje, as crianças podem ir, Deus abençoe. Nós vamos falar hoje sobre o tema do ano. Nós começamos o ano falando sobre honra. E honra é um assunto que a gente tem que falar sempre. Uma igreja que aprendeu a viver na honra, ela vai atrair o favor do Senhor. E a honra pavimenta o caminho da bênção. Se você tiver caráter de honra, sua vida vai ser abençoada. Portas vão se abrir. E você vai trilhar. Eu já fui desonrador. Todos nós já fomos em algum momento. E um dia eu aprendi sobre honra. E o dia que eu aprendi, entendi a profundidade do que é viver na honra. E eu comecei a aplicar. E não aplicar por obediência, aplicar de coração. Porque tem gente que vem e dizima aqui, porque tem gente que dizima por vários motivos. Tem gente que dizima para o pastor ver que ele dizimou, para ele entrar na escala. Tem outros que dizimam para ver o que vai dar. Vamos dizimar e vamos ver o que vai dar. E tem aqueles que vêm entregar o dízimo e falam assim: Senhor, minha vida é tua. Meu dinheiro, tudo que eu tenho é teu, está aqui, eu te amo. Quem vocês acham que é o abençoado? Hein? Então não é você fazer, é como você faz. Está entendendo ou não? A honra não é diferente. Quando você entende o que é a honra não vai ser um peso para você. Ontem, nós tivemos o culto aqui, e como eu aprendi sobre honra, eu falei para o apóstolo assim: nós vamos fazer uma recepção para os pastores. Partiu de mim, o apóstolo não pediu nada. Falei, nós vamos receber lá um monte de pastor, então a nossa igreja vai oferecer um momento ali para os pastores. Nós vamos honrá-los. E a nossa honra nem foi muito honra, porque a gente deu coxinha para eles. Era para ter dado picanha. Mas a gente fez ali uma sala ali na sala das crianças, colocou umas mesas. E depois do culto, eu falei para o apóstolo: o que o senhor quer comer? Preste atenção aqui. Tem gente que não sabe o que é hierarquia. E tem que aprender, porque lá no céu existe hierarquia. Deus está sentado no trono. E os anjos, os querubins, os serafins e os anciãos cantam dia e noite sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. E lá em Apocalipse fala que os anjos se dobram e honram a Deus. Quem não gosta de hierarquia acha que todo mundo é igual. E não é. A Bíblia fala que tem uns que merecem honra. Então, gente, e quem que vai levar você para cima? Preste atenção aqui, quem está acima de você. Lá no serviço que você trabalha, tem dois tipos de gente. Tem os desonradores e tem os honradores. Eu estava vendo esses dias uma reportagem da Toyota. Que a Toyota, ela colocou metas para serem batidas, para que a produção acelerasse.
E aí começou a ter um monte de peça danificada. E os carros estavam fazendo recall. E aí um dos diretores da Toyota foi averiguar o que estava acontecendo. E por causa da meta, as pessoas queriam bater meta, elas faziam as peças de qualquer jeito. Mas existiam aqueles que estavam fazendo as peças com perfeição. Esses aí demoravam mais. E por eles demorarem mais, eles não batiam a meta. Então aquele diretor resolveu mandar todos que estavam batendo meta embora. E ficou só com os que não estavam batendo meta. A Toyota parou de ter recall. A qualidade aumentou. E eles pararam de ter prejuízo e começaram a aumentar o lucro. Diminuíram a quantidade de produção, mas aumentou o lucro. Porque eles não tinham que ficar reparando peças quebradas. Quando ele fez isso, ele quase foi mandado embora. Porque ele foi contra uma cultura que a empresa estava instalando. Depois de 3 meses ele foi condecorado. Porque ele autorizou, ele validou quem estava fazendo certo. Então o que a gente aprende com essa história? Que nós temos que aprender a fazer certo. Porque quem faz certo vai receber a recompensa pelo certo. Você não faz as coisas para que os outros vejam o que você está fazendo. Você faz as coisas porque aquilo é certo. E o que é certo é certo. Amém? Então a honra ela vai abrir portas, a desonra vai fechar portas. E é isso que a Bíblia diz. Vamos ver aqui então 2 passagens bíblicas que falam sobre o que eu estou dizendo. Primeiro, 2 Reis capítulo 4, versículo 8 em diante. 2 Reis 4, 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem e uma mulher rica insistiu com ele que fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para comer. Olha só, a mulher chamou Eliseu. Quem que era Eliseu? O profeta. Vamos lá comer na minha casa. E ela ofereceu um banquete. Aí todo ano Eliseu ia lá na casa dela almoçar. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Olha, ela reconheceu quem era Eliseu. Eliseu não era qualquer um, ele era um homem de Deus. Vamos construir um pequeno quarto com paredes de tijolos no andar superior e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina? Assim, sempre que ele nos visitar, terá onde ficar. Ela falou para o marido: vamos construir lá uma edícula, vamos pôr uma cama lá, para o homem de Deus ter aonde ele dormir. Olha a preocupação dela. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando esta veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda ao seu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: estou bem, vivendo no meio da minha própria gente. Não preciso de nada, ela estava dizendo. Mais tarde Eliseu perguntou para Geazi: o que se pode fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o marido já é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. E ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, naquela mesma época, deu à luz a um filho. Ela teve o cuidado de cuidar de Eliseu. Toda vez que Eliseu ia lá, primeiro ela começou dando almoço. Depois ela falou assim: vamos construir um quarto para eles? Aí eles podem ficar aqui, se acomodar. Aquilo deixou Eliseu muito feliz.
Eliseu era famoso. Ele tinha contato com o rei, ele tinha contato com qualquer um. E ele falou: você quer que eu te faça alguma coisa? Ela falou: não, eu não preciso de nada. A honra era espontânea. Ela não estava fazendo barganha, tá entendendo? Ela não fez aquilo para ganhar outra coisa. Ela não estava sendo manipuladora. Tem gente que é manipulador. Ele dá um presente para lá na frente ele pedir alguma coisa. Isso é manipulação. Isso não é honra. Tinha gente que me dava presente para ver se eu ia dar cargo para ele. Aí eu não dei o cargo, ele parou de dar presente. Eu fico tão triste com isso. Eu acreditei que você estava me amando. E você estava querendo alguma coisa de mim. Gente, eu já sou escovado com gente manipuladora e bajuladora. Eu não faço nada para os meus líderes ou para quem quer que seja porque eu quero alguma coisa. Se eu te der um presente é porque eu gosto de você, viu? E olha que eu raramente dou. Se eu te der um presente, se sinta muito amado. Porque se tem uma coisa que eu não sei fazer é 9 horas. Mas eu conheço um monte de gente que faz. E honra não tem nada a ver com bajulação. Honra tem a ver com honra. Eu nunca honrei os meus apóstolos porque eu queria alguma coisa deles. Nunca falei, vou honrar porque um dia ele vai me levar lá para cima. Não. Embora eu sei desse princípio, eu sei que as portas se abram de cima para baixo. Porque eu aprendi um dia que quem te leva para cima é quem está acima de você. Sabe quem vai promover você lá na sua empresa? Teu chefe. Não é o teu coleguinha que fica falando mal da empresa com você. Não. Acima de tudo, não é nem teu chefe, é Deus. Porque Deus conhece teu coração e a tua atitude. E tem gente que nunca vai subir para nada, nunca vai fazer nada, nunca vai ser chamado, nunca vai ser escolhido, porque o coração dele é desonrador. A atitude dele é de uma pessoa desonradora. E o que o desonrador é? Presta atenção, acima de tudo, o desonrador é invejoso. Ele queria receber a honra. Por isso que ele não consegue dar honra. Ele queria ser o honrado. Ele queria comer a coxinha. Então ele não suporta dar coxinha para o outro. Você tem que eliminar a inveja da sua vida se você é desonrador. Por que ele tem? Por que eu não tenho? Porque ele tem e você não tem. Aceita que dói menos. E faz alguma coisa para você ter. Né? Olha aqui. Eu quero ensinar um conceito aqui, porque eu vejo aqui dentro um monte de gente pensando assim. Quando eu vejo alguém andando de Porsche na rua, ou qualquer carrão que seja, sabe o que eu penso? Primeira coisa que eu penso: nossa, que carrão bonito. Esse cara fez por merecer, hein? Ele mereceu. Sabe por quê? Exceto quem ganha na cena e quem é traficante, quem ganha dinheiro fácil, exceto esses, todos os outros tiveram algum mérito para ter. Tem gente que ganha dinheiro dentro de casa, sem fazer nada. Não é que ele não faz nada. É que ele teve uma ideia genial, por exemplo. Ele vende na internet. Ele está dentro da casa dele, está vendendo. E ele está rachando de ganhar dinheiro. Sabe por quê? Porque ele teve uma ideia genial. Você nenhuma ideia genial você teve, você quer ganhar o quê? O mérito da pessoa foi que ela teve uma ideia genial. Ah, pastor, mas eu trabalho das 6 da manhã às 10 da noite, meu salário é pouco. Então faz alguma coisa para você ganhar dinheiro diferente. E para de reclamar e para de ter inveja dos outros. Ontem, um monte de pastor mandou mensagem para mim parabenizando a igreja. Um monte. Que igreja linda.
Ontem eu aqui, acabou o culto, eu fiquei aqui. Um monte de pastor passou. Pastor, muito obrigado, eu me inspirei. Nossa, que igreja linda, eu estou saindo daqui inspirado. Eu vou fazer um monte de coisa que eu vi aqui lá na minha igreja e tal, bibibi, bababá, bababá. Aí teve um pastor, que é o pastor lá de Limeira, ele falou assim para mim: pastor, eu vim na inauguração da sua igreja. E eu lembro como isso aqui era. Parabéns pela transformação. Presta atenção. É muito fácil a pessoa olhar isso aqui hoje e achar lindo. Mas ela não entrou aqui no primeiro dia. Quem entrou aqui sabe. E fazem 9 anos que a gente está fazendo o quê? Trabalhando para melhorar isso aqui. Sim ou não? Então hoje a gente tem uma sala de crianças linda. A gente tem um berçário lindo. Eles ficaram maravilhados. A gente tem ar-condicionado, a gente tem um telão bonito, a gente tem um monte de coisa. Que não foi do dia para a noite, foi trabalho. Foi esforço, foi organização, foi renúncia. Estou dando um exemplo daqui. Hoje o pessoal vê eu como pastor aí lá no gabinete mexendo no computador, mas ninguém viu eu abrindo buraco lá no São Cristóvão para concretar sapata da igreja. Sabe qual que é o seu problema, invejoso? É que você vê o que a pessoa ganha hoje, o conforto que ela tem hoje, mas você não vê como ela começou. E você não quer pagar o preço de quem está lá em cima. Por isso que você tem inveja e não tem honra. Você quer ter o que a pessoa tem? Faz o que ela fez. Porque nada vem de mão beijada. E aprenda a ficar feliz com quem está dando certo. Pastor Leandro, vou usar ele como exemplo aqui. Pastora Giane também é exemplo. E a pastora Dani também é. Vou usar o exemplo dos 3. O pastor Leandro estava trabalhando na Eaton, ganhando uma merrequinha. Eu vou contar até segredo de discipulado aqui, ó. Um dia ali de chorando, estava falando que estava sobrecarregada, que ela precisava deixar algumas aulas, só que o orçamento dele estava apertado. E o pastor Leandro, ele não estava lá sem fazer nada não, ele estava trabalhando. E ele estudou para ser engenheiro, se tornou engenheiro. E ele queria uma vaga de engenheiro na Eaton, a meta dele era essa. Só que a Eaton não colocou ele de engenheiro. Então um belo dia ele se tocou que aquele caminho ali estava fechado. E ele resolveu sair da zona de conforto. Ele tomou uma atitude. E ele resolveu ir vender carro. E ele ofereceu carro para todo mundo aqui. Até para mim. Compra, pastor, compra. Pastor, eu estou te vendo andando de fastback, ele falou para mim. E, presta atenção, ele se esforçou e se tornou o melhor vendedor. Mérito dele. Em quanto tempo? 1 ano? Mas foi em 1 ano que você virou gerente lá? Em 1 ano, ele passou a gerente. E agora ele gerencia a maior loja que é de Valinhos, não é isso? Se eu fizer coisa errada. E a Lide agora não trabalha mais de sexta, é isso? Colocou de novo? Porque agora ela quer ganhar mais dinheiro. Mas ela não estava trabalhando de sexta. Já estava tranquila, de sexta ela estava fazendo a unha. Agora preste atenção. Eu fico feliz de ver o crescimento do pastor Leandro. E sabe o que eu penso? Ele merece. Porque eu vi a trajetória dele. Eu não fico com inveja. Quando ele dizima, eu falo, nossa, tá roubando, hein? Aí ele comprou um fastback, 0 para lead. Eu queria ter um. Você quer ter um, vai fazer o que ele faz. Seu invejoso sem vergonha.
Presta atenção aqui, porque tem gente que precisa ouvir essas coisas. Aprenda a abençoar o que os outros estão conquistando. Porque ninguém está conquistando nada à toa. Ah, esse aí é filhinho de papai. Pois é, você não é, então vai fazer o seu filho virar filhinho de papai. Porque o pai dele ralou, por isso que ele é filhinho de papai. Tem essa também. O dono desse barracão aqui, ele herdou. Ele é herdeiro. 40 barracão desse, 40. Fora fazenda, prédios. Milionário. E ele vem contar as coisas para mim aqui. Você pensa que eu fico assim? Filhinho de papai. Fico nada, eu fico feliz por ele. Glória a Deus que o pai dele construiu e ele herdou. Então, irmão, presta atenção. A gente precisa mudar a mentalidade. Porque a desonra, ela parte de uma mentalidade do Satanás. Ah, mas eu não tenho. Você não tem porque por algum motivo você não tem. Vai correr atrás para ter. Ah, mas eu não tenho estudo. Vai estudar. Eu estou terminando minha faculdade agora. Comecei a faculdade em 2022. Estou terminando agora. Nunca é tarde para você estudar. Tem um monte de gente dentro dessa igreja estudando agora. A Mariana, por exemplo, ela nunca fez a faculdade. Está terminando agora. Está fazendo estágio. Quer melhorar seu salário? Vai estudar. Faz uma faculdade. Vai vender na internet, monta uma loja na Shopee e vende para a irmã Selma, que ela está doidinha para comprar na Shopee. Ela falou, ensina eu a comprar na Shopee. Viu, Azor? Vai gastar todo o seu dinheiro na Shopee lá, ó. Já estou avisando. Ó, presta atenção aqui. Porque você precisa mudar a mentalidade, para você parar de ser desonrador. A Bíblia fala assim, ó, a quem tem será dado. A quem não tem, até o que tem será tirado. Você sabe o que isso significa? Que tem gente que a mentalidade dele é tão miserável que até o que ele tem vai perder. Se você não mudar a sua mentalidade. E o que tem a mentalidade próspera e abençoada vai crescer cada dia mais. Então, irmão, a desonra, ela começa na inveja. A sunamita não teve inveja. E o que ela fez? Recebeu o que ninguém podia dar para ela, recebeu um filho. A Bíblia fala, o marido dela era velho. Ela já estava também com a idade avançada, e mesmo assim ela recebeu um filho. Que dinheiro nenhum poderia comprar. Por causa do coração de honra que ela teve. Agora, olha o que Jesus ensina, lá em Mateus 10, do 41 ao 42. Ó. É Jesus que está falando, Mateus 10, do 41 ao 42. Diz assim, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá... Põe um texto aqui para mim. Já foi? Quem recebe um profeta como profeta, receberá a recompensa de profeta. Olha aqui. Se você receber um profeta como um profeta, não é como um mendigo não, é como um profeta. Você vai receber a recompensa de profeta. Quem recebe um justo como justo, receberá a recompensa de justo. 42. Em verdade lhe digo que quem der mesmo que seja um copo de água fria a um dos menores dos meus discípulos, não perderá a sua recompensa. Se você der uma água fria para o discípulo, você vai receber, imagina se der coxinha. Uma água fria, você já vai receber recompensa. Imagina se você der mais. Isso é honra. Então, o profeta ele tem a qualidade de profeta. O justo tem qualidade de justo. E a gente tem que aprender o que é honra. Quantos estão entendendo, irmão?
A gente tentou fazer ontem o melhor que a gente pôde. Que a gente pôde. E eles ficaram muito felizes. Sabe o que ele tinha 3 bandejas de coxinha, pastelzinho, que a Glaze fez. Se quiser comprar coxinha, compra com a Glaze, tá? Vou fazer uma propaganda aqui, depois você me paga, tá? Melhor coxinha da cidade, Glazianes Salgados. Nós colocamos 3 bandejas de salgado. Teve que o pastor falou assim para mim: nossa, que banquete. E eu achando que nem estava tanto assim, porque era coxinha. E eles se sentiam honrados, saíram daqui felizes. É isso que a gente tem que fazer. Quando a minha mãe era viva e o pastor ia lá em casa, a minha mãe fazia um banquete. Não me esqueço disso. Marcava com o pastor para ir lá almoçar em casa. Gente, eu adorava quando o pastor ia em casa, que era as melhores comidas do ano. Uma vez eu falei: pastor, vem toda semana. Porque ela dava o melhor. Eu aprendi com a minha mãe isso. Honra. Então, irmão, em nome de Jesus, a desonra tem que sair do nosso meio. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. A maioria dessa igreja já entendeu o que é honra. A maioria, graças a Deus. Vocês fizeram um jantar para pastor aqui que eu fiquei igual a Eliseu. O que pode fazer por esse povo? Mas tem gente ainda que não entendeu ainda. E eu sei que não vai ser 100%, que sempre vai ter um outro que enrosca aí. Mas eu estou falando com preocupação com você, porque você não vai ser abençoado. E você já vê que a vida da pessoa é amarrada, só ela que não percebe. Que é por causa da mentalidade dela. Sabe quem que mais prospera nessa igreja aqui? São os que mais honram. Falei do pastor Leandro. Pastora Giane, por exemplo. Ela tem um depósito de reciclagem junto com o esposo dela. O que a pastora Giane já investiu nessa igreja, investe. E não é só dízimo e oferta, não. É o tempo, é o trabalho. Ontem ela estava lá na cantina, lá. Ela é pastora, ela poderia sentar aqui, ó. Ela estava lá fritando pastel, ela estava lá fazendo hambúrguer. E ela é pau para toda a obra. E várias vezes, além dela trabalhar na cantina, ela ainda doa. Nota que ela compra lá, ela não pede reembolso. E ela é abençoada. Ela comprou um Abarth. A Célia fala, né, pastor Leandro? Comprou com o pastor Leandro um Abarth. Pagou à vista. Hein? Que chique. E falou para mim: eu vou para a Coreia com você. A Gina nem sabe ainda, mas ela falou que vai. Pastora Dani, minha esposa, meu Deus. Sempre amou Jesus. Poderia citar aqui um monte de gente, tá? E quantas renúncias já foi feita? Sabe, gente, ninguém chega onde está à toa, não. Tem gente que está conhecendo a gente aqui agora. A gente já contou centavos para pôr gasolina. Sabe por quê? O nosso salário inteiro era investido na igreja. Hoje eu não abro mão do meu salário, não, tá? Aliás, tempo atrás eu abri. É que vocês não sabem das coisas. Eu fiquei 6 meses aqui ganhando menos do que eu ganho. Abri mão para a conta da igreja entrar no eixo. Alguém já fez isso aqui pela sua empresa? Você falou: não, patrão, pode pagar eu menos, até a empresa ficar no azul. Você já fez isso? Isso aí ninguém vê. Quando o pastor não recebe salário, ninguém vê. Quem é das antigas aqui sabe quantas vezes
Eu paguei o pedreiro e fiquei sem salário. E não estou reclamando não, eu estou falando que a gente plantou para a igreja construir, para a igreja crescer, para a igreja ir para frente. Quantas vezes eu não recebia salário? Sabe o que eu recebia? O dinheiro da conta. Pagar a conta de luz, pagar a conta de lá. Porque a igreja não podia pagar meu salário, só pagava minhas contas. E esse mês não vai dar para pagar o carro, atrasava o carro. Mas o dinheiro do pedreiro estava em dia, o material estava em dia, a igreja em dia sem dever nada para ninguém. A plantação ninguém vê, mas na hora da colheita todo mundo fica de zoião. Pastor Carlito Pai estava dizendo lá na igreja da cidade que teve um Natal, eles estavam construindo a igreja, pagou todo mundo, sobrou R$700, foi o salário dele para ele passar o Natal, R$700, passar o mês. Que até hoje ele não entende como que ele conseguiu passar o mês com R$700. Renúncia. Aí hoje você vai lá e vê aquela igrejona. Porque a hora de plantar é amargo, rasgar a terra, jogar semente, é amargo. Aí ninguém quer fazer. Teve um dia uma pessoa que falou assim para mim, eu queria ser pastor. Eu falei, você quer ser? Tá bom. Nós vamos abrir uma igreja para você lá no Oziel, lá no Campo Belo. E você vai ganhar almas para Jesus. Bora? Ah não, pastor, eu queria ser pastor sim, de uma igreja grande. Eu falei, não, então você não quer ser pastor, você quer cabide de emprego. Você quer montar num negócio que já foi construído por alguém, é isso? Você não quer construir. Então você não é pastor. Você é um mercenário. Porque quando eu fui ser pastor foi isso. Jogaram eu lá no São Cristóvão, numa garagezinha, com 10 pessoas dentro, 3 aluguel atrasado. E deram um tapinha nas minhas costas e falaram assim, Deus abençoe. E de lá, eu precisei construir. Nós precisamos construir. Quantos estão entendendo? Construa a sua vida. Não tenha inveja de quem está construindo. Olha aqui, você pode se inspirar. A gente se inspira nas pessoas. Ontem mesmo nós inspiramos um monte de gente aqui. Se inspire, copie, faça igual, mas nunca inveje. Se inspirar não é invejar. Você pode chegar em qualquer pessoa que está dando certo aqui na igreja, falar assim, me ensina a fazer o que você faz. Ô Jean, ô Fabiano, eu quero ter uma van. Como que eu faço para ter uma van? Eu queria ser motorista de van escolar. Como que eu faço? Aí eles vão te ensinar. Isso é legal, isso é gostoso. Como que eu faço para eu dar certo do jeito que você está dando? Isso tem a ver com honra. Eu sento com o apóstolo, ele me ensina. O apóstolo acabou de voltar dos Estados Unidos. Eu falei para ele, apóstolo, eu preciso sentar com o senhor precisa me dar uma aula. Ele falando para mim que comprou camisa lá por $4. Falei, aonde é, pelo amor de Deus? $4, 4 vezes 5, vem R$20, gente. Comprou uma camisa por R$20. Boa, camisa de marca. Então a gente precisa aprender com as pessoas. A gente precisa, né? Ser aberto ao novo, ao aprendizado, mas nunca com coração de desonra e inveja. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem dera se todo mundo aqui tivesse essa mentalidade. A sua vida seria diferente. Então você que está aprendendo agora, tenha um coração de honra, seja grato, seja abençoador, porque isso vai abrir portas para você. Aí você vai entrar e vai usufruir da honra que você mesmo está plantando. Amém? Sim ou não? Não esqueça da honra nunca, nunca e nunca e nunca. Deixa eu te falar uma coisa. Acabei de ler isso aqui na internet. Eu vou encerrar a palavra falando isso.
A minha palavra aqui, ela é pastoral de ensino. Tem gente que gosta de revelação. Mas eu sou crente há 44 anos. E eu já vi um monte de coisa na igreja. E eu vou te ensinar uma coisa aqui, se você for inteligente, você vai aprender. O que muda a tua vida não é a revelação. Sabe o que muda na tua vida? Obediência à palavra. Tem gente que gosta de culto de revelação. Estou vendo uma porta abrindo na sua vida. Aí o cara é todo zicado, ele é todo enrolado, ele só faz coisa errada. Ele é desonrador. A porta não vai abrir não, filho. A palavra já disse que não vai abrir. Mas a pastora viu que abriu. Ela vai abrir quando você se converter. Então, segue eu aqui que isso vai dar certo. Se converta primeiro, para de ser desonrador. Para de ser sem vergonha, faz as coisas certas, que a porta abre. Não precisa nem de revelação. A Bíblia fala, se ouvires a minha voz e obedecer, vocês vão comer o melhor dessa terra. Tem gente que fica ouvindo, querendo culto de revelação, para o pastor revelar. Não tem nem que revelar, é só você obedecer. Seja fiel, obedeça, que a porta abre. Então, você não tem que viver atrás de revelação. Você tem que vir na igreja para você aprender a palavra. Ouvir a palavra. E se o que foi pregado aqui no púlpito é bíblico, o que eu estou pregando hoje aqui é bíblico? É um princípio da palavra? Por que você não vai obedecer então? Tem que obedecer. É a Bíblia que está falando, não sou eu. Então hoje, você vai sair do culto assim, ó. Hoje Deus falou comigo que eu tenho que ter um caráter de honra. Aí quando o diabo vir lançar uma desonra, você, não, eu tenho caráter de honra. Eu sou honrador. Eu faço com amor. Agora deixa eu te falar. Essa igreja, a outra igreja e aquela outra igreja, qualquer igreja da face da terra tem problema. Porque aonde tem gente tem problema. Eu gosto daquele pastor lá. Sabe por que você gosta dele? Porque ele não te conhece. Porque a hora que ele te conhecer, ele vai te dar uma fumada, você já não vai gostar mais dele. Porque tem gente que ele procura uma palavra agradável. Eu preciso ouvir, sabe? Sabe o que você precisa ouvir? Você precisa ouvir aquilo que faz você se converter. É isso que a gente precisa ouvir. Você precisa ouvir Deus falando para você assim, ó. Filho, isso aí que você está fazendo está errado, muda. Porque toda escolha tem uma consequência. Toda ação tem uma consequência. E a sua vida está dando errado porque você está agindo errado. O resultado é da sua plantação. Sabe por que você nunca tem dinheiro? Porque você planta errado. Mas eu trabalho muito. Soma tudo quanto você ganha. Soma lá. Tem gente aqui ganhando 10 mil por mês. 10 mil é pouco ou é muito? Ou é um bom salário? Vou dizer nem que é muito. A maioria dos brasileiros ganham menos de 2 mil. Tem gente ganhando 10 mil aqui. Tá bom ou não tá? Se a maioria ganha 2, 10 tá bom, tá? E você vive endividado. O problema está no que você ganha ou o problema está no que você gasta? Então aí você precisa aprender a gastar menos do que você ganha, que é um princípio da palavra, sim ou não? Olha aqui, presta atenção. Eu estou com umas contas pesadas, aí eu sento e eu tenho consciência. Eu estou gastando muito, preciso gastar menos. A culpa não é de quanto eu ganho. A culpa é que eu estou gastando mais do que eu estou ganhando. Matemática. Aprenda a fazer conta. Porque a Bíblia diz que você tem que estar contente com o que Deus está te dando. Sabe esse valor que você ganha aí? É o que Deus está te dando. Deus está te dando. E Deus só vai te dar mais se você aprender a administrar bem o que Ele está te dando. Pastor, isso é bíblico? Sabe o que a Bíblia diz? Ser fiel no pouco.
que eu vou te colocar no muito. E sabe por que você está gastando muito? Que você está querendo ter a vida que você ainda não pode ter. E eu gostaria de... a Gina me convidou para ir para a Coreia. Gente, mas eu não sei se Deus abrir a porta e fizer um milagre, eu vou. Mas eu preciso fazer conta. Porque eu gostaria de viajar o mundo inteiro, mas será que dá? Eu tenho que fazer conta. Está entendendo ou não? Ah, mas eu queria comer lá, não sei não. Mas você pode ir. Se você pode, você vai. Se você não pode, não vai. É o básico da vida. E aí, tem gente que precisa ouvir assim, ó. Volta para real. Você está viajando na maionese, volta. Senta no... põe o pé no chão. E eu vou concluir essa palavra falando o seguinte, ó. Um dos sintomas de quem é desonrador. Ele reclama daquilo que Deus está dando. Tudo que você tem, inclusive a igreja que você frequenta, foi Deus que te deu. Tudo. A minha esposa, apesar de eu ter escolhido, mas Deus me deu. Meu filho, foi Deus que me deu. Compete a mim educá-lo, mas ele é um presente de Deus para a minha vida. Não posso reclamar do meu filho. O meu salário é Deus que me deu. A Bíblia diz que tudo vem dele. Como que eu vou reclamar do meu salário? Eu tenho que... ah, tá pouco? Como eu já preguei, trabalhe e se esforce para aumentar. Estude, busque outras formas de ganhar dinheiro. Vai fazer concurso. Agora você fica, ô droga de salário, ô droga de casa, ô droga de... Tem gente que ele reclama de tudo. Ele respira, nossa, que ar gelado. Nossa, tá fedido. Para de respirar então. Né? Tudo tá ruim, nada tá bom. Irmão, não tem perfeito. Nem você é perfeito. Você acha que você é perfeito? Olha para você, como você é. E a gente tem que aprender a ser grato, meu Deus do céu. A desonra começa de um coração ingrato. Seja grato por tudo. Olha aqui, o ingrato e o reclamão, ele fica procurando coisa para ele reclamar. Enquanto o grato e o honrador, ele é grato, ele honra. Então, sabe o que a Bíblia fala? Se os teus olhos forem bons, tudo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, tudo vai estar em trevas. Sua empresa está ruim? Seu patrão é ruim? Pede a conta. Mas não reclama não. Porque é o emprego que Deus te deu. Mas sabe por que você não pede a conta? Porque você tem medo de não pagar suas contas. Mas aí você fica embaçando no meio de campo. Então amanhã, em nome de Jesus, acorda feliz, fala, obrigado Senhor pelo emprego que eu dei. Chega lá e fala, ô patrãozinho lindo, chefe, se você espirrar saúde, e vai trabalhar lá, até Deus te dá outra coisa. Enquanto Deus não te der, seja feliz com o que você tem. Quantos estão entendendo? Olha para tua esposa e fala, mulher mais linda do mundo, acordou, o sol sorriu agora. Eu falo isso para a pastora. Olha para esse homem bonito aí que é o seu marido e fala, lindo. A Bela já está falando para o Valnei aqui. Fala aí, irmã Selma, pastor, lindão. Meu gato. Irmão, seja grato. Amém ou não? Só Deus sabe o quanto esse homem aguenta você, irmã. E você ainda não agradece, você ainda acha ruim. Não é? A gente estava brincando ontem lá no aniversário lá, né? Tem uns irmãos aí que as irmãs estão meio azentadas.
O irmão está feliz, até as rugas estão saindo da testa. Que a irmã não está mais falando na orelha, não está mais reclamando. A gente é tão egoísta, a gente é tão... É brincadeira, mas se você olhar para o fundo é verdade. Você sempre acha que o outro é ruim, mas você já viu o quanto você é chato, o quanto você é insuportável? E a pessoa do seu lado te suporta, e você nem é grato. Dá um presente para o teu cônjuge e fala assim, obrigado por você me aguentar. Porque você não vai no psicólogo e fica falando na orelha do seu marido, coitado, não aguenta mais. O bicho está assim, ó. E você falando. Né? Você não vê a hora do marido chegar cansado do serviço para você falar na orelha dele. E contar tudo que aconteceu lá na sua infância. Que a sua mãe te bateu. Ele não aguenta mais escutar a mesma conversa faz 20 anos. Então agradece. Faz um almoço gostoso para ele hoje. Fala, amor, obrigado, porque você me aguenta. E dá um beijo nele, um abraço e seja grato. Amém? Tudo isso tem a ver com honra. Quantos entenderam? Digam amém.